Fala pessoal, tudo bem com vocês? Espero aí que todos estejam bem, né? Estamos aqui chegando na reta final, né, das nossas aulas, né, dessas aulas remotas. Espero aí que todos estejam se cuidando. Estamos agora já aí na fase de complementação de carga horária, né, para poder terminar o nosso conteúdo, né, para que vocês possam ver tudo que estava planejado de acordo com o nosso programa de ensino, né? E aí, dando continuidade à nossa unidade de lutas, a gente trabalha hoje, né? A gente vai se aprofundar um pouco sobre o MMA, tudo bem? Então, ao longo da unidade, a gente viu um pouco do karatê, do taekwondo, do kickbox, do próprio boxe, da luta olímpica, do jiu-jitsu, taekwondo, judô, muay thai. Então, tivemos a oportunidade de ver um pouquinho sobre cada uma dessas lutas, né? Os seus movimentos, os seus princípios filosóficos, suas formas de organização, enfim, um pouquinho sobre cada uma. Tudo bem? E aí chegou a hora de trabalhar o MMA, ou seja, as artes marciais mistas. Tudo bem? A gente viu aí ao longo da unidade, né, que as lutas são atividades corporais ligadas ao combate corpo a corpo, sempre utilizando as técnicas de ataque, defesa e controle. E aí, de acordo com o que o homem vai construindo, né, a sociedade vai construindo, ela vai ganhando significado, né? Ela vai deixando na história o seu legado, né? A sua marca. E aí, claro, essas lutas, né? Muitas delas elas surgem como uma forma de necessidade de sobrevivência, né? Ou de conflitos para conquistar alguns objetivos, mas precisamente na arte da guerra, né? Que nem a gente fala das artes marciais. Mas com o passar do tempo, por exemplo, nos dias atuais, a gente não tem mais guerras, né, de combate corpo a corpo sem armas, por exemplo. Então, com isso, as lutas começam a se ressignificar, passando a ser tratada como práticas esportivizadas, que a gente chama, tá? É quando a luta passa a ser esportiva, ou seja, é apenas para ver quem é o campeão, para ver quem é o melhor, utilizando dessas técnicas de ataque e defesa, tudo bem? E aí, claro, falando do profissionalismo, né, e do retorno financeiro, não tem como deixar de fora o MMA, que tem ganhado aí muitos holofotes na mídia, né, na, na prática cotidiana, né, nas discussões, nas rodas de conversa dos lutadores, de quem gosta de luta pelo Brasil e pelo mundo afora, principalmente por conta da sua mediatização, né, ou seja, a sua divulgação dos meios de comunicação, principalmente a televisão e a internet. Tudo bem? Então vamos lá. Quando a gente fala de MMA, né, é um termo que vem da origem americana, né, vem do inglês, que é basicamente na sua tradução a arte marcial mista. O que significa isso, né? Ele se tornou bastante popular graças à indústria, né, do entretenimento e de apostas, tá? Existe um segmento, né, de casas de apostas muito significativo com relação às lutas, né, de MMA, principalmente ligada aí ao UFC, né, que é uma grande franquia de MMA no mundo inteiro, tá? E aí essa modalidade, como o nome já sugere, né, ela mistura técnicas de diferentes modalidades de luta, ou seja, ela engloba técnicas de muitas lutas, tanto lutas que permanecem a maior parte do tempo em pé, como lutas também no chão, né, agarradas, vamos dizer assim. E aí com isso a gente pode dizer que a prática, né, ela é caracterizada por lutadores bem versáteis. O que seria isso? São lutadores, né, que eles dominam várias lutas. Então, dificilmente você vai pegar aí no MMA um lutador que domina apenas o boxe, por exemplo. O ideal, né, o lutador de MMA ele tem que saber lutar cada um dos estilos de luta, vamos dizer assim. Então, tem que ter aí uma luta de média distância, por exemplo, karatê ou boxe. Tem que ter uma luta já mais próxima, né, de curta distância, por exemplo, o Muay Thai, que tem o clinch, que tem aí golpes com o cotovelo, né? Tem também que ter alguma técnica aí de projeção, que são aquelas lutas que tem aí o objetivo de derrubar, né, o adversário, seja lá o judô, ou o wrestling, ou a luta olímpica, né, como pode ser chamada também. E claro, né, depois que a família Gracie entrou no mundo das lutas, o jiu-jitsu brasileiro ele ganhou uma importância, né, muito grande pelo seu impacto nessas lutas, né, pela possibilidade de imobilização, tá certo? E aí, claro, né, além do jiu-jitsu para imobilizar, os lutadores podem usar aí punhos, braços, né, cotovelo, joelho, pé,
para acertar o adversário e ser contundente, né? Ter bons resultados com relação a isso. A gente fica imaginando, por exemplo, né, que o MMA, ele por muito tempo ele foi considerado como vale tudo, tá? Mas eles têm algumas diferenças, né? No quesito, por exemplo, a luta livre, vamos dizer assim, ele é full contato, então não tem interrupções, vamos dizer assim, tá? Já o MMA ele tem uma série de regras que precisam ser seguidas. E aí, para a gente entender um pouco da origem do MMA, não é tão recente, né? A gente vai ter que voltar lá para os Jogos Olímpicos de 648 depois de Cristo, então aí há mais de 1500 anos, quase 1500 anos atrás, né, vamos dizer assim. E aí a gente vai lembrar do Pankton, ok? Que era uma luta grega que era feita completamente sem armas, tudo bem? E o objetivo era fazer com que o oponente se rendesse, ou seja, você tinha que fazer com que o oponente se submetesse a você para poder conseguir a vitória, tá certo? Então aí já existiam chaves de braços, de perna, contato, né, golpes impactantes, traumatizantes, vamos dizer assim, mas o objetivo principal era fazer com que o adversário se rendesse, tá certo? E aí, claro, né, com o passar dos anos isso vai se ressignificando e duas lutas que impulsionaram muito, né, o MMA é o Vale Tudo, né, da família Glaze, principalmente pelo Carlos Glaze, que desafiou qualquer lutador de qualquer arte marcial ao confronto direto, para ver e mostrar a supremacia ou a importância do jiu-jitsu brasileiro, que estava aí nos seus primeiros passos, né? Estava começando a ser difundido. Hoje ele já, nenhum lutador de MMA, por exemplo, sobe ao octógono sem saber um pouco do jiu-jitsu, né? Isso é um fato já bem consolidado para os amantes da luta, tudo bem? E aí um outro evento que tem muita influência sobre isso é o Shoot Wrestling, né? Que parece muito com aquele WWE que vocês viram nas aulas que o professor Jonathan tratou com vocês. Qual é a grande diferença? Que nesse caso não era apenas lutas demonstração, eram lutas reais e que acabava com um nocaute, né? Mas ainda tinha algumas fragilidades, não tinha organização de categorias, não tinha tantas regras, tá? É mais ou menos como se fosse o Vale Tudo aqui do Brasil, que meio que se misturou com o WWE, tudo bem? E aí, seguindo, né, quando a gente chega no MMA propriamente dito, a gente começa a pensar no octógono, né, no ringue de MMA, como um espaço organizado para a luta. Então aí os lutadores, né, que é representado pelo número 1, eles são observados de perto pelo árbitro número 2, que controla aí as ações que são permitidas ou não, né? E do lado de fora existem alguns árbitros, né, que a gente chama de papeletas, né, os árbitros das papeletas, ou árbitros laterais, que acompanham, né, a luta para analisar o confronto, tudo bem? E aí, claro, esses árbitros que estão fora também, eles são responsáveis pela a checagem, né, dos equipamentos de proteção, então as luvas que são fornecidas pelo evento, se o atleta, né, se o lutador ele está com a coquilha, com protetor bucal, se está com as unhas cortadas, enfim, tudo que são exigido para a segurança e integridade física dos lutadores, tá certo? Uma outra coisa bem interessante é que tem alguns golpes que são proibidos em determinadas situações. Por exemplo, os chutes e joelhadas na cabeça, eles são permitidas enquanto o adversário, né, o oponente, estiver em pé. A partir do momento que ele está no chão, né, com a mão no chão, por exemplo, com as costas no chão, não pode se aplicar chutes nem joelhadas na cabeça. Uma outra coisa também bem relevante é que não pode aplicar golpes, por exemplo, na nuca do adversário. Né? Quando ele está no chão, você não pode aplicar golpes na nuca. Tudo bem? Intencionalmente. Uma outra coisa que aí já vai ligada às suas atitudes é com relação à postura durante o exercício, durante a luta, desculpa. Então, assim, o lutador tem que estar o tempo todo em ação, né? Ele não pode ficar fugindo do combate, vamos dizer assim. Quando isso acontece, o árbitro para a luta, adverte o lutador e pede para que ele tome atitudes, tá certo? Alguns gestos, né, que são proibidos não só no MMA, mas em outras lutas também, por exemplo, dedo nos olhos, né, dedo nas partes íntimas, dedo na boca, né? Então, isso são ações que são proibidas no MMA, assim como em outras lutas também, né? Tipo puxar cabelo, morder, arranhar.
Isso são coisas que não podem. Interessante, né, lembrar que o octógono ele é cercado por grades, né, por tela, vamos dizer assim. E aí os lutadores não podem se segurar nessa tela, nem no calção do adversário, né, para servir de apoio. São algumas coisas que são definidas, né, pelas regras básicas do MMA, tá certo? A gente pode ver aí alguns elementos externos da luta propriamente dita. Nós temos aí o 3 e o 4, que são os corners, né, são os técnicos que utilizam, né, um tempo de intervalo para passar informações, para passar vaselina, né, no rosto dos lutadores, dar uma checagem aí na integridade física de cada um, como está a situação, para poder continuar ao combate, tá certo? As lutas normalmente, né, elas são organizadas, elas têm duração de 3 rounds, né, também chamado de assaltos, tá certo? De 3 minutos, por 1 minuto de intervalo, tá certo? Então, normalmente essas lutas têm essa duração, exceto a luta principal, né, que normalmente, geralmente, são as lutas de disputa de cinturão, ou aquelas lutas que antecedem as disputas de cinturão, né? São aquelas lutas dos atletas melhor ranqueados, vamos dizer assim. E aí cada categoria tem um ranking individual, né? Então a gente tem aí o peso galo, o peso pena, o peso leve, o meio médio, o mosca, né? O meio pesado, pesado, super pesado, enfim, nós temos aí várias categorias, algumas masculinas e algumas exclusivamente femininas, e nós temos também a situação que em alguns casos as categorias são combinadas, tá certo? Isso porque os atletas eles têm que bater o peso, né, no dia antes que antecede a luta, tá certo? Que é o dia da pesagem, o dia da encarada, que aí tem todo um marketing, né, de entretenimento que envolve esse momento, tá certo? Numa decisão de luta, né, para vencer a luta, vamos dizer assim, nós temos algumas circunstâncias, né? Como é que a gente pode vencer uma luta? A gente pode vencer a luta por desistência do oponente, ou seja, ele vai bater, ele vai pedir para que a luta seja encerrada. Isso geralmente acontece quando o atleta está sendo imobilizado, né? Geralmente o jiu-jitsu pega ali uma das imobilizações bem encaixadinha, ele sabe que não tem como sair, e aí ele desiste da luta, né? Dando 2 batidas no corpo do adversário que está aí conseguindo fazer a técnica bem elaborada. Certo? Temos aí também o nocaute, né, que é quando o atleta ele não consegue, né, não tem condições de continuar a luta, então ele recebe algum golpe que fica desacordado, por exemplo, ou não consegue reagir, tá certo? Uma outra forma é o nocaute técnico, que aí é quando a comissão técnica, né, eles percebem que um dos atletas não tem condições de lutar, seja por alguma condição física ou algo que põe em risco a sua integridade física, tudo bem? Então o árbitro interrompe a luta e aí faz com que a luta tenha final, né? Tenha um vencedor, tá certo? E aí, em último recurso, nós temos aí por pontuação. Como é que isso acontece? Normalmente, além do árbitro central que controla a luta, nós temos alguns árbitros laterais, como a gente viu na imagem anterior, né? No slide anterior, e eles acabam, né, analisando, assistindo a luta para determinar alguns fatores da luta, por exemplo. Então eles vão ver aí, por exemplo, o domínio do centro do octógono, né, quem dominou a luta, quem controlou a luta, o número e contundência dos golpes aplicados, ou seja, quantos golpes a gente aplicou, por exemplo, qual o percentual de golpes aplicados, né, que acertaram o oponente, quantas quedas foram aplicadas, qual o controle da luta do solo, quantos knockdown levaram, né, ou aplicaram, enfim, quem foi melhor na luta. E aí isso é função dos árbitros laterais, e ela pode ser por decisão unânime, como quando todos os árbitros, né, observam a vitória de um mesmo lutador. Pode ser por decisão dividida, quando tem opiniões diferentes entre os árbitros laterais. E em último caso, né, que às vezes acontece, é raro, mas acontece, que é o empate técnico, né, quando os árbitros decidem que os dois tiveram a mesma pontuação. Tudo bem? E aí a gente pode ver, por exemplo, que aí nessa fichinha lateral aí a gente tem alguns dados, por exemplo, golpes deferidos, a precisão dos golpes, quantas tentativas de queda, quantas defesas conseguiu fazer, né?
qual é a média de finalização, enfim, nós temos alguns dados técnicos, né, do rendimento exclusivo do lutador durante a luta, tudo bem? E aí, claro, a gente tem muitos brasileiros no MMA, tá certo? Alguns já conseguiram fazer história no MMA, né? A gente fala muito do UFC por conta da franquia, a gente vai já falar sobre essas franquias, né? Sobre essas organizações, tá certo? E aí nós temos aí a Amanda Nunes, que é campeã em duas categorias femininas, a Jéssica Batistaca, que vem aí aumentando, né, a tradição feminina no MMA brasileiro, junto com a Júlia Ávila, tá certo? E temos aí, assim, né, grandes nomes que passaram pelo MMA, alguns ainda permanecem lutando, outros já passaram, né? Nós temos aí o Demi Maia, o Royce Gracie, o Victor Belfort, o Anderson Silva, né, que se aposentou agora há pouco, o Lyoto Machida, o José Aldo, o Davidson Figueiredo, né, que, por exemplo, hoje vai estar disputando o cinturão, né, ele vai pôr o seu cinturão em jogo e vai aí tentar permanecer com o cinturão. Temos aí o Marlon Moraes, o Glover Teixeira, enfim, muitos outros lutadores brasileiros que têm aí muita história no MMA, né, tem muito respeito de todos os lutadores mundiais. Tudo bem? E aí vocês devem ter percebido que eu falei muito sobre o UFC, né? Parece até que a aula de MMA é sobre o UFC, mas é basicamente pela relevância, né, que essa organização tem para o mundo do MMA, principalmente pela questão financeira, né, pelos holofotes e pelo poder financeiro da organização, tá? Agora, recentemente, né, há alguns anos, vamos dizer assim, o UFC, né, ele acabou adquirindo outras franquias, outras organizações de MMA, né, que estavam aí meio que concorrendo com ela, vamos dizer assim. Então aí o Strike Force, o Pride, são organizações que o UFC comprou e se integrou, né? Então integraram aí a parte do UFC para manter uma organização unificada, tá certo? Aí muitas vezes a gente pensa que o UFC é a única organização de MMA que existe, mas não é. Nós temos aí o Bellator, tem o MMA USA, o WFC, o XFC, entre tantas outras internacionais. E não para por aí, né? Nós temos também organizações brasileiras que organizam eventos de MMA profissionais, tá? Fora os amadores. E aí nós temos o Brasil Fight, o Brazilian Fight Champions, tem o Juggler Fighter Champions. Aqui em Recife, né, tem o Recife FC, tem o Shoto Brasil, enfim, tem muitas organizações que organizam aí lutas profissionais. Por que eu falo de profissionais, tá? É importante lembrar que todos esses atletas são profissionais e passam por uma rotina de treinamento, né, uma rotina diária bem controlada. Então não pode sair lutando toda semana, por exemplo, todo mês. Existe uma série de protocolos de segurança que precisam ser seguidos para manter a integridade física dos atletas. Uma outra questão é que as lutas, né, elas são impessoais, vamos dizer assim, né? O princípio da competição é enfrentar e vencer quem está acima de você no ranking. Então não tem nada de confrontos diretos, tipo, eu quero lutar com fulano por causa disso e disso. Não é isso. Né? Lá são profissionais, são atletas que vão lutar com quem estiver acima dele no ranking para tentar crescer, né? Para tentar subir no ranking. Por que subir no ranking? Porque os lutadores melhor ranqueados, eles têm um retorno financeiro maior, eles têm uma cota maior na participação das lutas, né? E por essa participação, muitos atletas eles têm migrado de outras organizações e modalidades pelo faturamento financeiro, ou seja, nós temos aí muitos campeões mundiais de jiu-jitsu, de muay thai, de taekwondo, de boxe, né, enfim, de muitas modalidades isoladas que acabam passando para o MMA, principalmente pelo retorno financeiro. Por quê? Para os atletas existe um percentual a partir de cada venda da luta. Então os atletas ele tem um percentual. Então bateu peso, tem um percentual, venceu a luta, tem outro percentual, perdeu, é outro, enfim. Eles ganham a partir do rendimento da luta. E como é que essas lutas acontecem, né? Como é que as organizações assim faturam com essas lutas, né? Eles basicamente eles lucram a partir dos ingressos vendidos, tá, pela arena. Então é como se fosse um grande jogo de futebol, pelo pay-per-view, né, que é aquela TV por assinatura, TV pela internet, direitos de transmissão para canais abertos, patrocinadores e produtos, né, de produtos diversos. Então,
os patrocinadores, né, eles gastam muito e vendem muitos produtos relacionados à luta para o mundo inteiro. Por exemplo, blusas, equipamentos de proteção, cursos, enfim. É uma indústria, né, de entretenimento e serviços a serviço dos fãs de luta no mundo inteiro. Tudo bem, pessoal? Então vamos lá. Como já é de costume de vocês, está aqui na descrição do vídeo. Tem um material de apoio, que tem aí um textozinho didático sobre essa aula que a gente acabou de ver. Tem um roteiro de estudos, tá certo? Que é para vocês responderem em casa. Aí tem uma pesquisa, tá certo? E aí vocês não esqueçam de tirar fotos dessa atividade, né? E mandar para o seu professor. Qualquer dúvida, só é chamar, tá? E aí, a gente está aqui à disposição, tudo bem? Foi um prazer estar aqui com vocês mais uma aula. Até a próxima aí, continue se cuidando e aproveitem aí do material de apoio nos estudos de vocês. Beleza? Fiquem com Deus.